Passos para a elaboração de um sermão expositivo temático. Estamos agora no 5º passo, isso é, divisões maiores. Mas talvez uma pergunta que você tenha feito, que valeria a pena nós conversarmos um pouquinho, é com relação àquela verdade que é aquele princípio que nós elaboramos. Como é que eu cheguei a isso? Como é que eu vou chegar a isso? Logicamente, tendo estudado o texto. Logicamente, tendo se familiarizado com o texto. Você vai ler e você vai fazer um resumo do texto. O resumo do texto é aquela verdade. E o que nós vamos fazer agora é trabalhar como eu vou explicar quais são, por exemplo, os recursos para se vencer as tentações. E aqui, pelo exemplo que eu dei, são 3 recursos. Então nós vamos elaborar a nossa argumentação, que vai consistir do quê? Passagens paralelas, ilustrações, uma definição da palavra ou de um verbo no grego, um exemplo pessoal, enfim. É isso que vai preencher cada um dos pontos, cada uma das divisões maiores. Mas eu quero definir essas divisões maiores dando a seguinte palavra para você. As divisões maiores são argumentos que derivam, corroboram ou explicam a proposição, isso é, a afirmação teológica. As divisões maiores são as ideias do parágrafo predicável organizadas de uma maneira lógica. Por isso que aquele esboço analítico, você pode até alterar um pouquinho a ordem dos versículos, para que haja uma maneira lógica para a mente humana de hoje no mundo ocidental. Você tem que lembrar que a Bíblia foi escrita no mundo oriental, com a mente de pelo menos 2.000 anos ou 3.000 anos atrás. Então, não há problema de você alterar um pouquinho a ordem dos versículos. Definindo ainda essa parte importante, divisões maiores, elas são o texto em partes, isso é, enquanto a proposição é o texto em síntese, em resumo, as divisões maiores são o texto em partes. Considerando que o esboço analítico é o layout, as divisões maiores são a arte final. Eu quero que você entenda isso. No esboço analítico, eu falei para você só ir anotando um título para cada uma das divisões. Agora não, agora você vai redigir o nome de cada divisão maior para que seja didático, para que o teu pessoal, para que os teus ouvintes possam entender claramente aquilo que vai acontecer. A importância é que elas facilitam a aprendizagem, elas facilitam a memorização, elas facilitam a percepção de uma rota de estudo. A primeira característica é essa. Eu me lembrei que ele falou que tem 3 características, então falta ele apresentar a segunda característica e a terceira característica. E assim o próprio povo vai entendendo aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo pregado. Agora, será que temos qualidades para perceber quais são os critérios de qualidade? Sim, pelo menos algumas perguntas você precisaria fazer. Pelo menos 4 eu quero mostrar para você. Quais são essas perguntas? Essas divisões maiores são coerentes com a proposição, com a afirmação teológica? Essas divisões maiores possuem redações concisas e claras? A primeira característica, ou o primeiro recurso para se vencer a tentação é. O segundo recurso para se vencer a tentação é. O terceiro recurso para se vencer a tentação é. É dessa maneira. Todos os pontos devem ser elaborados com uma mesma frase para que o ouvinte possa entender o que você está falando. Outra pergunta importante: elas são mutuamente exclusivas? Elas têm que ser diferentes uma da outra. Elas são semelhantes na forma literária? Isso é, de que maneira você está apresentando todos os recursos? Não. O primeiro recurso, o segundo recurso, o terceiro recurso, porque então estarão dentro desse padrão de forma literária. Apresentam todos os itens, isso é, apresentam todos os versículos do texto bíblico? Não é para fazer uma exposição tópica, mas é para fazer uma exposição temática. Isso é, você tem que trabalhar com o tema,
mas tem que expor ele completamente. Tem endereço no texto, isso é, do lado você anotou, versículo 3, o terceiro requisito, o terceiro recurso, versículo 4, o quinto recurso, versículo 6, e assim por diante. Tem que fazer isso. E outra coisa muito interessante, possuem uma ordem lógica e crescente. Por isso é que você poderá alterar a ordem dos versículos, porque nós queremos que a mensagem chegue num momento crescente. Diante disso, esse é mais um passo para a elaboração da sua mensagem expositiva temática. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Passos para a elaboração de um sermão expositivo temático. Agora estamos indo para o sexto passo, que é a exegese do texto. Definição. Exegese é a busca da verdade pretendida pelo autor em cada palavra, em cada verbo. É a busca da verdade pretendida pelo autor em cada frase ou segmento de um texto. A exegese é a busca do significado original de um texto bíblico. E aí, a necessidade é tão clara que você pode afirmar o seguinte: o esboço analítico, perceba bem, sistematiza didaticamente o texto, mas a exegese procura interpretá-lo, compreendê-lo em profundidade. É a hermenêutica que vai nos ajudar nessa tarefa. A exegese é a busca do óbvio não tão óbvio. É a exegese que trará a relevância e a atualidade ao texto que você estará usando. Quais são os passos para que você possa fazer uma boa exegese? Primeiramente, verificação dos contextos, do livro todo e depois do capítulo, aquele parágrafo onde está inserido aquele texto. Análise gramatical, busca dos paralelos bíblicos, debate com fontes secundárias, síntese atualizada, isso é, como que está a sua paráfrase. Perguntas que você deve fazer para produzir uma boa exegese. Quais são as informações extra-texto mais relevantes? Por exemplo, nós estamos falando sobre 2 Timóteo e é importante que você saiba, por exemplo, que Paulo foi morto lá pelo final do ano 67, 68. Como? Como um cidadão romano era morto naquele tempo, não crucificado, mas ele era degolado. Então, são informações extra-textos que vão poder ajudar você a colocar o seu público dentro do contexto. Quais são os pontos de conflito do texto e o que já foi dito sobre ele? Será que tem algum autor que diz exatamente o contrário do que você está dizendo? Como é que você pode combater esse autor com aquilo que você tem encontrado como verdade? Quais são as informações mais relevantes que os outros textos que tratam do mesmo assunto, isso é, passagens paralelas, trazem para iluminar, para esclarecer esse texto? Muito bem, o que eu queria mostrar agora para você são as ferramentas mínimas para que você possa fazer uma boa exegese. Logicamente,
nós estamos falando de usar os textos das línguas originais. Então, um Novo Testamento grego e uma Bíblia hebraica. Bíblia hebraica no sentido de que é todo o Antigo Testamento. Você pode tê-la em grego, porque a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, ou você pode ter, se você estudou também hebraico no seu seminário, na sua escola, enfim, se você sabe hebraico, pode ter a própria Bíblia, ou melhor, o próprio Antigo Testamento em hebraico. E aí então você vai consultar. E o Novo Testamento todo escrito em grego, nós temos várias versões já, e nós temos então condições de trabalhar diretamente com a parte das línguas originais. Você deve ter também, logicamente, a Bíblia em português. Mas aí eu quero recomendar novamente o maior número de versões possíveis. Nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, temos a NVI, temos uma paráfrase muito boa chamada A Mensagem, temos a Bíblia Almeida, que tem várias versões, a Corrigida, a Fiel, a Século XXI. Então, o máximo que você puder ter de versões bíblicas seria melhor para que você pudesse, então, ter facilidade de entender o texto bíblico. Você deve ter também uma chave linguística importante para você poder consultar algumas palavras difíceis que acontecem, que aparecem no texto. Você deve ter um Novo Testamento interlinear e, se possível, também alguns livros bíblicos ou então os próprios Novo Testamento e Antigo Testamento em outra língua, por exemplo, espanhol ou inglês, para que eles deem um significado diferente para a palavra, para que você possa entendê-la completamente. Você deve ter lexos, hebraico e grego. Você deve ter comentários bíblicos, de preferência exegéticos, que você vai consultar somente depois que você já entendeu o texto. Aí você vai consultá-los para conferir aquilo que você tem encontrado como verdade bíblica. Você deve ter dicionários, gramáticas, concordâncias, enfim, todo esse tipo de ferramentas, de material que você poderá usar para fazer a sua exegese, porque você está preparando o quê? Um sermão expositivo temático.